dia a todo mundo que está ouvindo o podcast. Bem-vindo a mais um podcast. O podcast não tem nome ainda. É estranho, né? Ó, pra quem tá ouvindo esse podcast agora, ele tem nome. Ele tem nome, ele tem capinha, ele tem um monte de coisa. Mas aí vai um pouquinho do spoiler de como a gente faz esse podcast. Hoje é o primeiro dia de gravação. Hoje a primeira gravação que a gente tá fazendo é essa, o capítulo 6 da Carta aos Efésios. E eu ainda não pensei. Essa semana eu vou pensar em alguma coisa. Vocês têm alguma sugestão? Não? Não, ainda não. Não. Sei lá. O podcast dos jovens. Não, a gente tem que pensar no nome bonito. Enfim. Mas ele tem nome. Okay. Então, bem-vindo a mais um episódio do podcast. O último episódio. O último episódio dessa série de Efésios, né? Que a gente tá fazendo um episódio por capítulo. Enfim, meu nome é William. Eu sou líder de jovens aqui na Igreja Batista Zona Sul, de Rio Preto. Eu tenho 29 anos. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Mas eu moro aqui na região de Rio Preto já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Por aí. Eu cheguei em fevereiro, Fevereiro, de 2019. Eu cheguei. Tudo bem que eu fiquei no hospital um tempo. Mas eu cheguei. Ok. E, morei um tempo no hospital e morei um tempo em Rio Preto. Mas o hospital era em Rio Preto, então você Em mora Rio Preto, então tá dentro. Isso é né? importante. Tá dentro. Eu tava super em Rio Preto. Estava. Então, ó, abraço pro HB aí, o galera do HB. Enfim. Hoje, o nosso episódio de hoje, como eu já disse, é o capítulo 6. Mas eu não tô sozinho pra falar do capítulo 6. Tem uns convidados aqui. Então, começando, e vocês já ouviram eles um pouco, mas começando com a Nicole. Então, Nicole, se introduza, fale de você mesma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uau, que profissional. Dá licença, né? Meu nome é Nicole, eu sou uma das jovens da Igreja Batista Zona Sul, de São José do Rio Preto. Mas eu moro em Badibacite, que é praticamente um bairro de Rio Preto. É a mesma coisa, é tudo igual. Enfim, eu moro lá desde que eu nasci. E é isso, a gente tá aqui pra falar do capítulo 6 de Efésios, junto com o Natan. Opa! E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Natan. E eu também sou da Igreja Batista Zona Sul, em Rio Preto. Tenho 15 anos, nasci em Badi, eu acho. Mas Como assim você acha? eu não sei. Você não sabe onde você nasceu? Não sei ainda. Mi, manda uma mensagem aí, explica o seu filho onde ele nasceu, porque... É importante, mas como... Você sabe? É bem importante. O que tá no seu RG? Não sei. Mano, Deve ser, eu acho que Rio Preto. Deve ser Rio Preto. É. Alguém nasce em Badia? acho que hoje em dia não. Hoje em dia Acho não, que era antigamente nasci em Badi. Os antigos. Tipo, em casa, né? É, com parteira que e é tal. parteira. Você nasceu no hospital. Eu nasci no hospital. Informação importante. É. Você nasceu em hospital, Nicole? Sim. Ótimo. Você nasceu no hospital? No hospital do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Abraço pra galera do hospital do Rude Ramos. Aí, galera da Beneficência Portuguesa. Um abraço. Aí, galera do hospital de base, / minha mãe, um abraço aí. A sua mãe, ela tava lá quando você nasceu, né? Sim, com certeza. Ela tava... Importante. A minha a gente já sabe, né? Não precisa nem falar. Já sabe. Por favor. Yeah. Ok. Não, a pessoa foi gravada no podcast, a frase da sua mãe. Não. Quem quiser saber a frase da Piada mãe do interna, Natan, galera. Ninguém vai saber manda mais. mensagem pra mim, que ela pode contar no final da acontecendo. Capítulo 6 de Efésios. Antes da gente entrar pro capítulo 6, eu vou dar essa introdução em todos os capítulos, porque tem gente que vai ouvir um capítulo só, não vai ouvir outro, né? Tem gente que tem interesse mais em um capítulo de Efésios. Mas a gente começou a estudar a carta aos Efésios em agosto de 2019. E a gente estudou praticamente versículo por versículo. E a gente terminou em agosto de 2020. Né? Então foi 1 ano para estudar essa carta. Foi bem trabalhoso. A gente foi em bastante detalhe, né? E eu queria agora ouvir de vocês um pouquinho. Quando eu falei, eu lembro lá ano passado, né? Que eu falei assim, gente, é o seguinte, a gente vai estudar Efésios todo, versículo por versículo. O que passou na cabeça de vocês? O que vocês acharam? Vocês ficaram animados ou foi assim, que saco, mano, vai ser podre fazer isso? Acho que a primeira impressão é que ia ser bem cansativo, né? Tipo, um livro inteiro, todos os capítulos e versículos, ele ainda especificou bem que ele é versículo por versículo, super
Então, sei lá, você fica, nossa, acho que eu vou enjoar, meio que com medo, assim. A minha primeira impressão foi, meu Deus, a gente só vai terminar isso aqui daqui 2 anos. Que ia demorar bastante, foi isso que passou na minha cabeça. A minha primeira impressão também foi que, nossa, não vai acabar nunca. A gente vai ficar estudando Efésios e não vai ter mais nada. A gente não vai estudar outra Não é- coisa. é só vai isso, ser Só né? Efésios. Só Efésios? Você só estuda Efésios e não vai ter mais nada. Só 6 capítulos? Isso é horrível. Ô, louco. Então, daí a gente começa a estudar. Como que essa impressão, ou como que isso mudou conforme a gente foi estudar? Assim, o capítulo 1 passou, ok, vamos pro capítulo 2. Como que foi essa mudança? Eu acho que principalmente quando a gente começa a ir pro final do capítulo, você começa a ver que estudar um livro, o capítulo inteiro, o livro inteiro como um contexto, é melhor porque é exatamente isso, você tem contexto. Então, o capítulo 6 faz referência de coisas do capítulo 1. É legal você ter toda essa noção do livro como um todo. Fica mais fácil de entender no final. Isso foi bem satisfatório. Sim, eu comecei a achar mais interessante ainda quando foi pra parte da prática do capítulo de Efésios. Porque a teoria é boa, só que, tipo assim, como a gente tá nos dias atuais, a gente não vai ficar, eu tô lá, sei lá onde Paulo tava, mas é legal ver que tem uma prática assim, e eu achei bem interessante. É porque E a gente vê o capítulo inteiro e linka tudo, eu acho muito O começo interessante de isso. Efésios é bem teoria, é bem doutrina. E aí, mais pros capítulos finais, a gente começa a ir pra prática. Mas a gente precisa da teoria primeiro, a gente precisa passar por toda a parte da teoria pra depois ir pra prática. Esse é o legal de estudar todo o capítulo. Você vê a teoria e depois você vê a prática. Você tá vendo a teoria sendo aplicada, sabe? Isso é o Sim. legal. Então, é o que a gente teve, eu lembrei agora, que a gente assistiu O Senhor dos Anéis recentemente, né? Os 3 filmes. E eu lembro a gente assistindo o primeiro e a Nicole virou pra mim e falou assim, nossa, muito chato esse filme. Eu falei, calma, tenha paciência. Daí chegou no terceiro, e fala o que aconteceu. Lá pro terceiro filme, ou no segundo mesmo, o que você disse pra mim? Porque começou a ficar legal, porque o primeiro filme é muito, sabe, só conversa, só apresentação. Meio paradão. E depois começa mesmo as guerras e as lutas e tal. Aí vai ficando mais interessante, acho que dá pra fazer essa analogia. Mas se a gente não tivesse assistido o primeiro filme, Ia ficar super sem contexto o fim dos capítulos. eu acho que é isso que a gente tem, e falando de Efésios, mas acho que não só, né? Que a gente até consegue, e a gente hoje vai falar do capítulo 6, que é legal, mas o capítulo 6 faz mais sentido quando você estuda ele inteiro, né? Sim. Quando você pega desde o começo do capítulo, daí você chega no fim, é o que a gente vai fazer hoje, tudo faz mais sentido dentro de contexto, né? Só mais uma pergunta. Vocês já tinham feito isso antes? Já tinham praticado algum tipo de estudo assim bem sistemático, igual a gente fez? Eu acho que o máximo que a gente fazia era nos domingos à noite, que a gente estava estudando Colossenses, assim que seu pai chegou na igreja. Sim. Mas acho que não, assim, fora Colossenses, acho que foi só Efésios mesmo. Eu nunca fiz isso, tipo, de ler detalhadamente, versículo por versículo. E é bom isso, porque a gente, tipo assim, passa muita coisa despercebida. Né? Lendo Se só a por gente cima. lê só, tipo, direto, assim. É bom? Sim. Então vamos lá, gente. Então vamos pro capítulo 6 de Efésios. E, de novo, pra quem tá ouvindo, qual é a ideia? A gente vai passar parte por parte, acho que não necessariamente versículo por versículo, mas a gente vai parte por parte aqui do capítulo 6, e a gente vai conversar, a gente vai discutir o que a gente aprendeu, a gente já teve esses estudos, né? Então a gente vai discutir o que a gente aprendeu, as nossas impressões, nossas ideias de cada parte do capítulo. Então, só para dar um pouquinho de contexto, o capítulo 5, ele termina falando lá no versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a partir daí, o capítulo 5 começa a tratar o que é esse ser cheio do Espírito, né? Então ele trata de vários pontos gerais, assim, né? Falando entre vós com salmos, entoando louvor, louvando de coração, coisa assim. Daí ele passa para o lar cristão. E ele termina o capítulo 5 falando de marido e mulher. E se você quer ouvir mais sobre esse assunto, eu recomendo que você volte um capítulo pro nosso capítulo 5, que foi sobre o capítulo 5 de Efésios, né? Onde a gente discute isso. Mas, terminando isso, Paulo então agora passa no capítulo 6
a falar de outras evidências. Ele fala de 2 evidências de ser cheios do Espírito. E ele começa, vamos começar com essa, que é do versículo 1 ao 4, que é pais e filhos. Que ele trata do versículo 1 ao 4. Então, deixa eu jogar uma pergunta pra vocês. Porque Nicole tá com 14 anos, Natan tá com 15 anos. Isso. E eu também, quase. Um pouquinho mais. Aham. Pouco Aham. perto. Com certeza. Como que vocês têm visto a dinâmica de pais e filhos hoje em dia? Vocês têm contato com várias pessoas da sua idade, assim? Como vocês têm visto essa dinâmica? Eu acho que, principalmente de lares não cristãos, ou mesmo cristãos que não têm tanta noção, assim, os filhos acabam mandando nos pais, sabe? É uma questão, assim, onde o filho pede, se o pai não fala que não, faz birra e escândalo, sabe? Existe essa falta de educação. Sim. O filho acaba assumindo o papel de pai, ele manda nos pais. Eu acho que isso que eu vejo bastante hoje em dia, o que é bem ruim, tá bem contrário à Bíblia isso. E um negócio também que eu reparo é que os pais deixam tudo o filho fazer, né? Isso, Não tem um É. controle da vida Exatamente. do filho. Ele acha, tipo assim, meu filho já tá com 15 anos, ele já pode cuidar dele sozinho, mas você não dá nem educação pro seu filho, você deixa ele fazer tudo o que Dá ele uma quiser. base, é. Então, tipo, Que é o que acontece às vezes, né? A gente vê, por exemplo, eu vejo essa experiência, lidando bastante com jovens, trabalhando com jovens, os pais chegam em mim e falam assim, William, conversa com meu filho, ele tá com 16, 17, 18 anos de idade, tá dando um mau problema. Mas aí você para analisar, lá atrás não teve nenhuma educação. Né? Daí a pessoa quer correr atrás do atraso agora, que ele é grande, e não dá certo, não é assim que funciona. Né? Aí que vai o trabalho lá atrás. Mas, entrando então no nosso texto, o versículo 1 começa então. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pegando essa ideia do obedecer, eu acho que a palavra obedecer é muito clara. Então eu quero jogar uma ideia para vocês. E a gente vai entrar depois na questão também de honrar, no versículo 2. Mas como que vocês veem esse obedecer? Porque a palavra filhos aqui não coloca uma idade, só fala filhos. Obedecei a vossos pais. Mas como que vocês veem isso quando a gente daí começa a lidar com filhos mais velhos? Vocês têm 14, 15 anos? Se é a mesma coisa quando você tem 2, 3 anos de idade, ou eu que estou com 29, ou filhos que são casados, enfim. Tem tantas situações diferentes de filhos, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que quando você começa a crescer, você vai criando mais uma certa independência, no sentido de que quando você é pequenininho, você é 100% dependente dos seus pais, aí você vai crescendo e isso vai mudando, mas não significa que você, ainda dentro da casa dos seus pais, você ainda deve respeito a eles, você ainda tem que obedecer eles, independente da sua idade. Agora, a partir do momento em que você se casa e sai da casa dos seus pais, aí você tem uma nova família, daí eu acho que é sempre legal você ouvir os conselhos dos seus pais e continuar honrando, mas não tem toda aquela necessidade da obediência em tudo, sabe? Que nem tinha Sim. quando você tava dentro da casa deles, debaixo do teto deles, sendo bancado por eles. então, você, tipo assim, não ajuda em nada nas contas. Seu pai que te banca, assim, você tem que obedecer ele, pelo menos. É o mínimo a se fazer. Você não pode só, eu não vou te obedecer, não vou lavar a louça hoje, não quero. Não, você tá lá, ele tá te pagando tudo, você não precisa pagar nada lá, ele te dá amor, carinho, você não faz nada. Aí é só você obedecer ele. Exato. É interessante também que fala, obedecer a vossos pais no Senhor. Então é assim, até independente de quem são seus pais, porque tem muita gente que fala, mas meus pais não são crentes, meus pais isso, meus pais aquilo. Isso não é o ponto é obedecer seus pais. É a motivação. Por que você obedece? Você obedece porque você tá obedecendo a Deus primeiro, depois aos seus pais. Exatamente. E aí, nessa questão de obedecer, só existe uma exceção que a gente poderia colocar aqui, que é quando os seus pais não são crentes, não são cristãos. Mas assim, não é uma exceção no sentido, seu pai não é crente, ele manda você lavar louça, aí você fala, não vou te obedecer porque você não é crente. Não. É se ele te der uma ordem antibíblica, então no sentido assim, Isso. olha, não lê a Bíblia hoje, ou não vai na igreja tal dia, sabe? Coisas contrárias à palavra de Deus, aí acho que abre uma exceção pra você acabar desobedecendo a ele. Eu acho que isso se aplica também aos pais cristãos, porque tem muito pai cristão que dá umas ordens absurdas, né? Antibíblicas. Né? Eu já ouvi muito de pais crentes falar assim, não lê a Bíblia agora porque você tem que estudar pra prova.
Como assim? Você vai colocar as coisas do mundo na frente das coisas de Deus? Suas Então, prioridades acontece. mostram Não tem quais são nada as que suas lógica prioridades. isso. Então, qual é a dessa frase? Fala Suas aí. prioridades mostram quais são as suas prioridades. Perfeito. Perfeito. Quer explicar a frase agora? Não, Agora você explica. pode- Você falou, você não. explica. A gente vai Ah, fazer uma ok. camiseta com ela ainda um dia. É, a A gente gente vai, vai vai fazer. vender Vai Então, eu tava fazer. pensando nisso, a gente precisa bolar um um slogan dos um jovens. logo. Eu vou pedir pro Rafa. Rafa, você tá ouvindo isso? Eu vou pedir pra você fazer essa camiseta pra gente. Vocês têm camiseta? Teve do ano passado? Ano retrasado. Quem que fez? Eu não sei. Você só recebeu. Eu só paguei e recebi, entendeu? Só pagou e recebeu. É. Pô, eu preciso ver, porque seria legal, ó. Imagina. As suas prioridades revelam... Eu acho que eu iria até simplificar. As suas prioridades revelam as suas prioridades. Porque aí se uma pessoa parar na rua, o que é isso? Aí Vai você te já, ó, perguntar, aí você já... já dá o gancho pra falar. Ó, palavra pensa pra assim, ela. pensa comigo. Gente, Ah. pausa. Ó, presta atenção. Na frente... Hum. Aliás, a frente e atrás, a mesma coisa. As suas prioridades revelam. Daí você vira pra trás, as suas prioridades revelam. As suas prioridades revelam. As suas Ah. prioridades revelam. As suas prioridades. É meio que um loop. Não importa da onde você começa a ler, você vai ler a frase. Acho que vai ficar bem confuso, mas Então, é de se pensar. dá pra Ótimo, eu pensar tenho uma ainda. ideia, Nicole já pleca na minha ideia. Não, a gente pode... Péssima ideia, William. A gente péssima pode ideia. pensar no seu caso. É. A gente, o Mas conselho... então, obrigado, obrigado, É. obrigado por aceitar minhas ideias. Enfim, pais e filhos, vamos voltar pro texto. Eu acho que também Mano. existe, mesmo no contexto de pais crentes, existe, assim, o filho tá meio desviado, assim, pai, eu não quero ir nos jovens hoje, eu não quero ir na EBD hoje porque eu tô cansado, e o pai só deixa, sabe? E, Tipo assim, então, meu filho tá cansadinho hoje, ele não tá com lá. vontade de... Não é assim que funciona, sabe? Também tem muito pai que fala, eu não vou obrigar meu filho. Vai sim, é assim que É, funciona. eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu pai me obrigava a ir pra igreja. Deu certo, eu Deu agradeço certo ele, aí, ó, porque funcionou. eu falava, tô cansado. Dormisse mais cedo noite O passada. problema é teu, O problema é filho. seu. Então, tipo... Qual é a você sua tem que- prioridade? É o seu sono ou é as coisas de Deus? Então... porque não é interessante que pra ir pra escola, A gente você vai de qualquer jeito. obrigação, Você vai aham. arrastado. Mas pra ir pra IBD, tá tão cansadinho, meu filhinho, fofinho, minha filhinha, bonitinha. Deixa eu ficar em casa. Então. Vai As pra suas igreja. prioridades seu- mostram quais são as suas Perdido. prioridades. Então aí fica uma palavra pro sem vergonha. Vai pra igreja, sem vergonha. Fazer uma camiseta escrito Fazer isso. outra camiseta agora. Vai pra igreja sem vergonha. Bora fazer uma série de camiseta e vender. Ou eu vou falar com a Milena. A Milena que também toda essa área de moda. É, Não, filha. verdade. Dá pra gente fazer umas mó bonitas assim, né? Dá, toda Mi, desenhada. tá ouvindo? Por Camiseta mó bonita. Faça. Esse podcast vai ser lançado só, tipo, daqui 2 meses. Eu vou falar com ela antes disso. É. Talvez, quando eu estiver falando com ela isso, Já a tá gente pronto. já tenha a camiseta. Quem sabe, né? Provavelmente não. Vamos continuar. O versículo 2. O versículo 2 continua falando: honra teu pai e a tua mãe. Ok, vamos parar um pouquinho. Qual é a diferença entre obedecer e honrar? Vocês não têm a mínima ideia. Vocês lembram a diferença de obedecer e honrar? Também. Então, a diferença de obedecer e honrar, o que vocês me dizem sobre isso? Então, o obedecer é mais um comportamento e o honrar é você faz isso com amor. Você obedece com amor. Tipo, você vai lá, ai, que saco, não quero fazer isso. Não, você faz de bom grado, você faz corretamente, não fica reclamando em tudo que você faz. Você só não só faz porque tem que fazer, É. murmurando, reclamando. Você faz honrando, em amor ao seu pai e à sua mãe. Independente. E ao seu pai, sua mãe e a Deus também. Exato, porque a sua Exatamente. motivação é Deus. Tá fazendo aquilo, Aí que pega você muito, obedece né? a Deus. Eu já vi isso muito, assim, mas eu tô obedecendo, mas o jeito que você obedece Pelo amor, diz, né? diz tudo. Muito bom, muito bom. Vamos continuar. Então, para terminar essa primeira parte, 2 perguntas. O que você diria a um filho que está com dificuldade em obedecer e honrar os pais? Então pensa que tem um amigo seu, uma amiga sua, enfim. Fala assim, poxa, mano, tá difícil, eu não gosto de obedecer, o que você fala pra essa pessoa? Bom, se é uma pessoa crente, Crente. fica mais Ah, tá, fácil, porque, É. assim, você só fala que você tem que obedecer, não porque você tá obedecendo diretamente aos seus pais, mas é em primeiro lugar porque você ama e obedece a Deus.
a sua motivação em obedecer aos seus pais é obedecer a Deus e é honrar e glorificar a Deus, sabe? Então você tem que fazer isso pensando em quem que é o seu... Quem você primeiramente tá obedecendo, sabe? Isso. E se ele não fizer isso, ele tá em pecado. Então, isso. tipo, não É é muito antibíblico. legal você Chega ficar... chegando. Você tá em pecado, Você tá cara. pecando. Obedece seu pai e sua mãe. E o seu foco é Deus. Então, tipo... Lê a não- Bíblia. É. Acho que esse é o ponto, né? Obedece seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, porque Deus tá mandando. Não tem nada a ver com seu pai ou sua mãe. Você não quer ficar em pecado, então você obedece. Então você obedece, exato. Perfeito. É legal. Então, esse ponto nos leva direto para a próxima parte do capítulo 6, que é agora do versículo 5 até o versículo 9, que vai lidar sobre servos e senhores, vai lidar com a questão do trabalho. Que é super legal de falar isso com vocês, porque nenhum de vocês trabalham, né? Uhul! Não, eu fiz um bico de garçom um dia. Ah, Ô, é? Fiz. Aonde foi isso? Eu trabalhei no restaurante da minha tia. Eu lembro. Qual é o nome do restaurante? Dá pra propaganda aí. Quintal Restaurante. Opa, é em Rio Preto? É aqui Em Não, perto? é aqui Badie, perto do Bradesco aí. Perto do Sabe a Bradesco, rua? galera de Todo Badia. mundo sabe aí, ó. Vai lá. O que tem de bom lá pra comer? Comida. Nossa, é bom. Ótimo, salve de palmas pro Natão. Aê! Eu não sei o cardápio, às vezes ela Mas é inventa. tipo comida caseira? É, Comida comida caseira, sem caseira. arroz, feijão, sabe? Mas é restaurante ou tipo marmitex? Não, Não, restaurante. agora é Marmitex por causa do coronavírus. É, né? mas era... É, Mas Tudo lá- é Marmitex também, agora. isso, é lá isso. E come, você pega a comida lá, às vezes por quilo ou self-service. É bom, é bom, é bom. recomendo. Muito bom aí, E você, galera. peraí, e você era garçom? É, eu, tipo, limpava a mesa, eu ia lá, colocava a comida de volta lá nos lugares. Ah, entendi. Ah, é, porque self-service, você colocava nas Sim, bandejas sim. e o pessoal que pegava. É. Ah, que da hora. E foi, quanto tempo você trabalhou lá? Foi 2, 3 semanas. Eu tava de férias, eu tava de férias. Ele disse... Eu tava de férias. Ele disse que era um bico. Ele Eu especificou falei que era um bico, eu não bico. falei que eu tava Uau! carteira assinada lá, hein? Ó, Carteira assinada. eu tava de férias, então... Então Ganha por umas 2, 3 semanas. Ah, mas eu ganhava um dinheirinho. Ah, mas não, já valeu a pena, É, né? grana vindo. Já foi experiência. Experiência, é. Experiência, ganhou experiência. Qual a sua experiência, Nicole? Ah, eu nunca fiz nada na minha vida. Sua experiência de desempregada. Interessante, eu nunca recebi nada, não. Nunca trabalhei. Você vê como eu Claudinha sou injusta. Anderson, bota ela pra trabalhar. Ela tá morrendo de vontade de Bota trabalhar. ela. Não, aliás, pai e mãe, eu amo vocês. Não deem ouvidos a eles. Ô, você podia limpar o quintal aqui, né? Pra quê? Te dava tipo, uns R$2. R$2? Por 2 horas. 2 por Porque dia. quintal de trás, quintal da frente. R$2. 2 quintais. Nossa, Aí, a ó. folga. Quintais? Você limpa o quintal, William. Quintais. William, Quintais. atenção. Quintais. Eu não sei nada Quintaus. de português. William. então, acho que quintais. Alguém precisa... Quintaus? Não. Coloca aí nos comentários embaixo. Quintais ou quintal? Ou quintaus? Já deixa o like. William. Deixa o like e comenta. William. Compartilha aí. Ô, fala, mano. Você limpa quintal. Próximo ponto. É. Tá falando da gente, né? A chuva limpa o quintal. Então por que eu preciso limpar? Pra trabalhar. Ai, você não precisa. Que absurdo. É, Nicole, mas aí você já vai ganhando experiência. É igual limpar carro. Tipo, É muito chato limpar pra que carro. limpar carro se chove? Sabe o que você faz quando começa a chover? Bota o carro lá fora. Então, Fica mas tudo aí vai marca que das começa a gotinhas. chover granizo. Aí mas estoura o carro. Quando que chove granizo em Badibacite? Já aconteceu. Não sei, velho. já Se você aconteceu. colocar o carro lá fora, vai chover. É isso. O azar da É o vida. problema, é. É Badi. Chove granizo mesmo aqui? Já choveu. bastante. Sério? É? Poxa vida. Badi, mano. Badi é a terra do tudo. Vai, Badi baiano. Só não neva. O resto? Verdade. Pensou se nevasse em Badi? Nossa, o povo ia ficar tão confuso. Coitado, os cavalos não iam saber onde andar. Porque tem cavalo na rua, né? Ah, não. Cavalo. Desculpa, gente, sempre quis fazer isso. Servos e senhores. Vamos voltar pro nosso texto. Foco. Pegando do primeiro ponto, ou do último ponto que a gente fez lá dos pais e filhos, acho que onde a gente pode começar falando de servos e senhores, e a gente, ó, pra quem tá ouvindo, a gente vai focar aqui mais nos servos, porque a gente tá tão longe de trabalhar que a gente nem consegue pensar em ser chefe. Então vamos começar da perspectiva do servo, né, do empregado. Quando você trabalha, e aí vai a pergunta, pra quem você trabalha? Pra Deus, Para Deus. em primeiro lugar. Ok, ótimo. E isso até tá no texto, né? Porque se a gente olhar, o versículo 5 fala, quanto a vós outros, servos, obedecei, capítulo 6, versículo 5, né? Obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o nosso chefe principal é Cristo.
Ok. Como que isso afeta o jeito que você trabalha? Acho que muda muito qual é a sua motivação, primeiramente, para trabalhar, porque a sua motivação não passa a ser, primeiramente, o seu salário, não passa a ser o dinheiro, não passa a ser reconhecimento, passa a ser honrar e glorificar a Deus dentro do seu emprego. Muda o jeito que você trabalha, uma vez que, independentemente do seu chefe te tratar bem ou te tratar mal, independentemente do seu cargo, ser alto ou baixo, do seu salário, você trabalha, como ele fala, com sinceridade de coração e você trabalha bem porque você está trabalhando para Cristo, primeiramente. A gente não pode... O nosso foco é Cristo, a gente tem que entender que o nosso chefe é Cristo, então a gente não pode trabalhar reclamando. É igual, chega lá no ponto de pais e filhos também, a gente não pode ficar reclamando toda hora. Isso. A gente tem que trabalhar corretamente, não pode ficar tipo, ai, como eu odeio meu emprego. Tava desempregado há 2 semanas atrás, agora tá reclamando do salário. Eu odeio. O meu, O tem um meu, neon. tem um neon. Emprego. Emprego. Aí vai um... Big Graça. Aí, De Nil. graça, Nil. Abraço. Olha a paródia, hein? Nil. Zé. Vocês. Enfim. Tem um texto que eu lembrei. Filipenses, capítulo 4. Quer ver, ó? Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 10. Porque aí entra muito nesse ponto, né? Ah, mas eu odeio o meu emprego. Eu tô de saco cheio. E agora? O texto de Filipenses 4 eu acho bem interessante. Que Filipenses 4, a partir do 10, fala o seguinte. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É engraçado, esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, a gente ouve, tudo posso naquele que me fortalece, ganhar dinheiro, comprar um carro novo, comprar o PlayStation 5, que legal. Mas esse texto fala, tudo posso no sentido que eu vou ficar alegre e satisfeito na pobreza, na riqueza, em qualquer circunstância. Acho que é aí que entra muito a nossa satisfação, né? A gente fala sobre isso, jovens, nem sempre você vai ter o emprego que você sempre sonhou, nem sempre vai ser o trabalho dos seus sonhos, nem sempre vai ser o melhor salário, mas uma vez que a sua motivação lá dentro é a correta, que é honrar e obedecer primeiramente a Deus, Deus vai te dar a satisfação e a paz, que a gente pode até fazer uma parênteses com o casamento, que foi o que a gente estudou no capítulo 5, então se você não ouviu, ouve lá, porque vai dar um contexto aqui. Que, assim, você primeiro escolhe a sua esposa ou o seu marido de acordo com aquilo que é bom diante de Deus, aquilo que é certo diante de Deus. E depois vem a satisfação, depois vem o amor, e isso funciona com o seu trabalho também. Primeiro você trabalha para glorificar a Deus, e aí ele vai te dar aquela satisfação e aquela paz dentro do seu emprego. Exatamente. Tanto que é isso, quando a gente volta lá para Efésios, eu ia até fazer essa pergunta, mas você respondeu, então, que é o versículo 8, né, do capítulo 6. Que fala ali, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então a ideia aqui é que e tem gente que interpreta esse receberá isso outra vez do Senhor como abundância, como dinheiro, como promoção, mas não é isso, né? É o que a Nicole falou, é a paz, é satisfação, é alegria na condição que você está. Independente de reconhecimento, salário, de cargo, é onde Exatamente. você tá. Exato. Isso também, por outro lado, não quer dizer que você não precisa procurar um emprego melhor, né? Não, você tem buscando melhorar. Não, também não significa que você tá sempre reclamando onde você tá. Nunca tá bom, mas sabe? onde você tá, já é um começo. Tipo, você tava desempregado, aí você começa a trabalhar num lugar, você já tá recebendo algum dinheiro. Então aí você vai procurar cada vez mais melhorar, sempre estando feliz no emprego que você tá. É ter satisfação naquilo que Deus te dá, que a gente vai falar mais pra frente na armadura de Deus. É a satisfação na onde Spoiler. você tá, porque Deus te deu aquilo, sabe? Os links nesse podcast Nossa, estão muito tá bons. Por isso- muito linkado. Vamos então pra armadura de Deus. Por isso que é legal estudar um todo. Aí, ó. Isso é Nicole, importante. Incrível, Obrigada. mano. Incrível. A armadura de Deus, então. Versículo 10 até o versículo 20. E acho que é aqui que a gente passou a maior parte
no nosso tempo, quando a gente estudou nos jovens, né? Foram o quê? Umas 6 semanas? Acho que foram. Deixa eu ver quantas partes tem. Eu acho que foi por aí. A gente fez a introdução e a gente viu praticamente cada parte. Enfim, foram um mês e meio, mais ou menos, para estudar a armadura de Deus num todo. Que a gente foi parte por parte, bem né? Foi detalhado. foi bem detalhado. Eu lembro quando eu fui pensar em... Pensar não, quando eu fui planejar dar esse estudo, eu fiquei pensando, será que eu dou de uma vez só? Ou será que eu dou... Como que você ia dar uma vez só? Eu não É, sei. a gente chegou Mano, ia nessa ser conclusão. tipo sábado virado, aí É, vai pro Ia EBD ficar já. o fim de semana falando da Faltando armadura coisa de pra Deus. falar ainda. Tanto, ó, agora eu vou falar, porque pra quem tá ouvindo isso, tá no passado, mas pra gente que tá gravando, tá no futuro. Quarta-feira a gente vai participar do culto, né? E vai ser Eba. sobre a armadura de Deus. Cara, eu não sei. Eu que vou dar o estudo, né? Eu vou falar sobre a armadura de Deus, eu tenho que fazer tipo em 40 minutos. Meu, não vira, hein? Então, né? Não, vai virar, eu vou ter que dar. Tem que virar. Tem que virar. Então imagina, Não você pode acaba desistir, no chega na meio quarta- da gente, não dá. armadura. Não vai dar, é uma Não pega. dá. galera, Escuta o vamos- podcast que vai sair. Parte 2 aí. Que a gente ficou um mês falando da armadura. 1 mês e meio. Só resumir em 40 40 minutos. minutos. Não. E 1 mês e meio, e cada estudo entre 1h30 e 2 horas. Você Mas resume, é isso. eles já viram a recapitulação de Efésios, né? E a gente teve que falar em 15 minutos. Então, Foi pior real, ainda. real. então Foi pior ainda. pra quem viu a recapitulação de Efésios, tá, foi Mas tenso foi ali. legal. Foi da Eu hora. já dei você falar que nem a gente fazia no começo dos estudos jovens. Ah, o que que é o coração? Pau, 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 pau. Ou só uma pau, pau, palavra, sabe? Vocês se vira pra entender aí. Vai diretão. O que é bom que a gente tá com tempo agora, né? A gente tá com tempo e a gente pode, então, agora ir ponto por ponto da armadura. Então, vamos começar. E agora sim, a gente vai praticamente versículo por versículo, a partir do versículo 10. Então, quem tá acompanhando, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, vamos lá. Versículo 10 fala o seguinte. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira pergunta é o que eu jogo pra vocês. Qual é a importância, ou por que é importante a gente entender que o nosso fortalecimento está no Senhor? Por que Paulo enfatiza isso? Sede fortalecidos no Senhor. Ah, porque a gente, por conta própria, na nossa antiga natureza, sem Deus, a nossa carne, a gente só vai errar, a gente só vai cair. Então a nossa força vem de Deus. A gente não consegue fazer nada sozinho por conta própria. É isso. É legal, né? Eu faço a pergunta, a Nicole dá tipo Mano, a resposta. A Nicole fala tudo. É, Parece que eu não falo nada. Eu não tenho o que falar, gente. Você vai Foi estar mal, ouvindo. Ô, galera. o Natan não sabe nada. É, então. Eu não Aí, vou gente. falar, desculpa. Tamo junto aí. Não, pode continuar. Boa. Engraçado isso. Acho que a gente conseguiria também puxar esse lado lá no capítulo 4, ó, pra quem quer estudar o capítulo 4, merchan aí, volta galera. lá do episódio 4, que fala do velho homem e do novo homem, né? A gente tem que ser fortalecido no Senhor, porque é do Senhor que vem o novo homem. É através do Espírito Santo. Acho que é aí que vem a importância disso. Ok, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então vamos por partes aqui. O que são as ciladas do diabo? São as tentações Boa. de todo dia. Isso. A gente falou das ciladas do diabo. Coitado, Natan. Não dá pra falar, ela fica me olhando agora toda vez que eu falo. Porque ela sabe a resposta, mas ela... Imagina se eu erro, ela me mata aqui do Nossa, lado. gente, que é É, isso? a Nicole morde. Pra quem não sabe, Socorro. ela morde. Ela morde, ela Vai mexer mordeu com já. ela, é um cachorrinho. Ela dá uma Exposed. altas Pega, mordidas. Picture. pega o celular dela pra você ver. É, fi. É no Mantém calcanhar, assim. né? Porque ela é baixinha. Mantém... Nossa, o Dedão do alto, pé, né, dedão do William? pé. O alto. Eu sou gigante. Respeita que Aham. eu sou mais alto que do grupo. Aham. Nossa, nada também. Super alto. Ok. Quando a gente falou das ciladas do diabo, a gente falou do agir do diabo em 2 aspectos. Vocês lembram quais eram os 2 meios que o diabo age? Agora, Então, agora ninguém fala, um joga pro Não, outro. beleza, vai. O diabo age através do mundo e das falsas religiões. É isso mesmo. O sistema do mundo inteiro é do diabo, né? A gente tende a achar que assim, o mundo é só o mundo, mas entra naquilo que Jesus falou, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é por mim ou você é contra mim. Não tem meio termo, né? E o outro lado é isso mesmo, são as falsas religiões. A gente acha também que elas são neutras ou não. Se você é uma falsa religião, você é do diabo. É muito claro isso. E ele usa
esses sistemas, tanto o mundo como as falsas religiões, para nos atacar, como ciladas, né? Então vamos ali no versículo... Ou antes do versículo 12, o 11 também fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura para poder ficar firmes. Eu acho interessante ele usar esse termo de ficar firme, porque a ideia é que o diabo vai vir para cima com os ataques e a gente resiste, a gente não dá chão, a gente mantém firme, literalmente. Quando o ataque vem, a gente fez até aquela analogia do exército, né? Que o pessoal vem para atacar e o exército só segura o tranco, não deixa, não dá chão. Acho que aqui entra muito, por exemplo, você não abrir mão da verdade. Quando alguém vier com uma opinião errada, com uma doutrina errada, com uma ideia errada pra cima de você, você não abrir mão da verdade. Você fica firme no seu posicionamento. Versículo 12. Versículo 12, então vai. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Acho que aqui só enfatiza mais, né, a questão do... que até o mundo é do diabo, né? O mundo jaz do maligno. E como diz lá em 1 João 5,19, que o mundo jaz do maligno. Tudo que tá no mundo é do maligno. Voltando depois no negócio de pais e filhos, é por isso que a Bíblia vai falar que a gente precisa aprender com os nossos pais e não com o mundo, porque uma vez que você tá aprendendo do mundo e o mundo já é do maligno, você tá aprendendo com o maligno, com o diabo. As pessoas do mundo são pessoas guiadas pelo diabo, e a gente precisa entender isso também. Perfeito. Daí a gente vai pro versículo 13, que fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E a gente já falou de permanecer inabalável, de resistir. Vamos focar aqui, dia mau. O que é esse dia mau? Todo dia é o dia mau. Por que todo dia é o dia mau? Porque o mundo é do diabo, então todo E a gente dia tá é no dia mau. mundo, Perfeito. já era. A gente não tá numa bolha isolada É. de tudo. Por mais que a gente tá de quarentena, Sim, não... A gente tá de quarentena. a gente tá... A gente tá gravando o podcast. Não, A gente tá em de quarentena, As só que nossas junto, prioridades entendeu? são as nossas Boa! prioridades. Boa! As nossas Aê. prioridades Não, são e ó, gravar pra o quem tá podcast. ouvindo, a gente tá mantendo distância um do outro. A gente não tá super grudado. Tá? A gente tá de Não, quarentena junto, eu diria. A gente tá de quarentena junto. A nossa prioridade Até é de gravar máscara o podcast de Olha Efésios só, aí. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Você que tá aqui. Vamos lá, versículo 14. Agora sim, Paulo começa a entrar em cada aspecto da armadura de Deus. Então, versículo 14 coloca o primeiro aspecto: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é esse cingindo-vos com a verdade? Como é que tá? Vocês têm a NVT, né? Como é que tá na NVT aí? É o 14? Isso. Assim, mantenham de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. O Chama de cinto da verdade. Então, o que é esse cinto da verdade? Se a gente fosse resumir, a gente podia colocar as nossas atitudes, como ser honesto, sincero, íntegro, nosso compromisso dentro da igreja, sabe? Também entra de novo a frase. As nossas prioridades só revelam quais são as nossas prioridades. E a gente não pode ser indiferente em relação à palavra de Deus. Sempre tem que, tipo, Exatamente. igual os pais têm que educar os filhos de ir na igreja, porque, tipo, a gente tem que ter o compromisso com Deus. A gente não Isso. pode ser indiferente. E aí, acho que traz, falando aí pra jovens, traz muita responsa pra gente, porque eu já vi isso também. Ah, minha mãe não mandou, então eu não fui. Ah, minha mãe não me ajudou, então eu não estudei. Ah, minha mãe X e Y, então eu não fiz nada. Você tem que ter o seu próprio compromisso, sua responsabilidade. Sua mãe vai estar do seu lado toda vez, tipo, até a sua morte? Então, uma Não hora. tem como. O compromisso é individual, independente Sim, de você, né? exato. Não tem nada a ver com idade. Então é isso mesmo, a gente não pode ser indiferente, a gente tem que ter esse compromisso de buscar, esse compromisso de, mano, queria vergonha na cara, vai estudar, vai participar, Por vai... conta própria, né? Sem esperar alguém mandar. Isso mesmo, perfeito. Próximo aspecto da armadura de Deus é a couraça da justiça. Então vamos lá, o que é a couraça da justiça? Se a gente fosse resumir, a gente colocaria que é uma vida de santificação, né? É a realização da justiça de Deus no nosso dia a dia,
através da obediência a Deus nas nossas atitudes. Como que é essa... como que essa vida de santidade protege a gente, assim? Qual é a ideia disso? Porque, tanto que... Né, vestindo busca a couraça da justiça. Por que isso nos protege contra as ciladas do diabo? Porque uma vez que você está vivendo uma vida de santidade, você está se mantendo longe de pecado, então você acaba não caindo nas tentações, você resiste. Exatamente. Eu acho que entra por aí. Exatamente. A vida de santidade te dá isso, te afasta do pecado. Logo, te afasta de tentações maiores, né? E o pecado entra nessa parte aqui da couraça, sendo a rachadura da couraça, e eles vão te atacar no seu ponto fraco, onde você mais erra, tipo, onde, tipo assim, é igual o tendão de Aquiles. Os caras acertaram lá e morreu. Então, tipo, é lá, bem naquele ponto ali que você não consegue sair daquele pecado. Você já viu o filme Troia com Brad Pitt? Não vi. Que o Brad Pitt, ele faz o papel de Aquiles, né? Super bom, pra quem não viu esse filme, acho que em português é Troia. Troia, eu acho que é Troia. É bem legal, mostra ali sobre o cavalo de Troia e Hector, né? A luta de Hector e Aquiles. Aliás, é bem legal. Eu só lembrei desse filme que você falou do tornozelo de Aquiles. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que vocês entendem com isso aqui? O Evangelho da Paz, eles nos deixa firmes, uma vez que a gente entende que a gente tem paz com Deus agora, e a gente fica calmo, a gente resiste às tentações, porque Deus está do nosso lado, a gente tem essa certeza e essa confiança, a gente tem paz com Deus e isso nos ajuda a resistir ao dia mal também. A gente fica firme. Aqui eu também vejo bastante desse aspecto. Como eu tenho paz com Deus, eu tô do lado de Deus. Tem um exemplo, acho que era Pedro, ele tava lutando contra acho que 500 homens e ele não ficou com medo, Deus tava do lado dele, então tipo, ele tava corajoso, ele tava se sentindo corajoso, porque Deus tava do lado dele. Pra quem tá pensando, essa é a parte que Jesus tá no Getsemane, e ele vai ser preso e os soldados chegam pra prender ele e dizem que ali tinham mais ou menos 500 pessoas, né? E a reação de Pedro, então, é puxar uma espada e ir pra cima. Agora, vamos lá. Pedro, contra 500 pessoas, qual era a chance de ele ganhar aquela luta? Por ele mesmo? Nenhuma. E onde entra que a nossa força vem de Deus, que a gente falou lá no começo. E é interessante que a gente não tem essa perspectiva, né? Tipo, a gente não tem a perspectiva que é Deus que está do nosso lado, né? Então quando a gente sofre perseguições ou quando a gente sofre algum tipo de sofrimento, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, não que as dificuldades talvez não nos tragam tristeza assim, mas eu acho que a gente tem que ter mais perspectiva e mais entendimento de quem está do nosso lado, e isso tem que nos trazer força. É isso que calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, é isso, que o entendimento que você foi salvo, que você tem paz com Deus, que você não é mais inimigo de Deus, como a gente viu no capítulo 2. Quem tiver curiosidade sobre isso, episódio 2. Escute. O capítulo 2. Foi muito bom. Eu não sei se foi muito bom, porque eu não gravei ainda, mas foi bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Pra quem tá ouvindo, foi bom. Foi. A gente não sabe ainda, porque a gente tá no vai ser passado, então... Tá ficando super confuso. Tá confuso, então vamos continuar. Gente, ouve. Ponto. É isso. Enfim, calçai os pés no sentido que isso vai te manter firme, esse entendimento. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos de trás para frente aqui. Antes da gente falar do escudo, vamos falar desses dardos inflamados. Eu sei que na NVT tá um pouquinho diferente, né? Flechas flamejantes. Flechas flamejantes? Não é flechas em fogo, não? Flechas de fogo? Sim. Como é que tá? Lê aí, Nicole. O versículo 16. Em todas as situações, sejam preparados, levanta o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Onde você leu flechas Mas alguma flamejantes? versão tem flechas Não, flamejantes. eu lembro que falou no Eu estudo já alguma vi. coisa. Não foi o Willy? Eu acho que sei, era alguma mas coisa tem Versão do flechas Willy. flamejantes. O Willy. A Bíblia do Willy, se eu não me engano, é uma King James em português.
Oh, é mó legal, é mó grandona. Não é o LeBron James. Eu falei King James. A tampa de basquete. Podre, mano. É brincadeira, tá? Eu sei Não, que LeBron não James é o não LeBron, lançou não. a Bíblia. Não, certamente não é do LeBron. Mas eu acho que na versão dele que tá as flechas flamejantes. difícil Nossa, de é falar. difícil. É um né? trava-línguas. Flechas Fala flamejantes. 3 Tinha vezes que abrir rápido. a boca. Vamos lá. Flechas flamejantes. Flamejantes, é isso? Flamejante. Parece Flamengo. Flechas flamejantes, flechas flamejantes. Flamenguista. Flechas flamejantes. É Ô, difícil. louco. Enfim. O que são as flechas flamejantes? É a nossa insatisfação com o que Deus nos deu. São as tentações, a cobiça, a vaidade, o orgulho. É tudo tipo, fulano tem coisa melhor. Tipo, tem um celular melhor que eu. Ah, não, eu quero muito aquele celular. Eu vou fazer de tudo pra ter aquele celular e eu não quero nem saber. O meu celular é horrível e eu não ligo pra isso. Você nunca tá satisfeito com o que É. você tem, com as coisas que Deus te dá. Então, não é só o desejo de ter outra coisa, né? É a insatisfação com o que você tem. E a Bíblia fala que a gente vence isso através do escudo da fé. O que é o escudo da fé, então? É entender que Deus tem o melhor pra mim e que o que eu tenho agora é bom. E o que o mundo tem pra oferecer pra mim é ruim, porque o mundo é do maligno, igual a gente já falou anteriormente. Eu lembro quando a gente falou sobre esse estudo, quando a gente falou nesse estudo, a gente usou o exemplo lá de Jesus sendo tentado no deserto, né? Que o diabo chega pra ele no deserto e oferece pra ele coisas pra ver se ele tava insatisfeito. Então, ó, tô aqui a comida, tá aqui, se joga pra você mostrar que você tem poder, os reinos deste mundo. Ele tava tentando a insatisfação, tentando Jesus em querer que ele fosse insatisfeito nas coisas que Deus tinha dado pra ele. E daí Deus, ou Jesus, sempre vence isso através de falar que ele está 100% satisfeito em Deus. Isso que é o ponto do escudo da fé. O versículo 17 continua falando, vamos ao versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Acho que a gente precisa primeiro entender que salvação que é essa. Que ele tá falando aqui no capacete da salvação. Porque a salvação no sentido de justificação, no sentido de que eu fui reconciliado com Deus, eu já tenho, né? Então não faz sentido eu colocar a minha salvação se eu já tenho ela. Isso. Então essa salvação que ele tá falando aqui é no sentido da glorificação, daquilo que ainda vai acontecer, a eternidade, o céu, quando a gente vai morrer, a gente vai estar com Jesus Cristo. Ele tá falando dessa salvação. E esse capacete da salvação é, a partir do momento que eu tenho a convicção de que eu sou salvo e que eu tô em paz com Deus, eu consigo viver bem aqui na Terra, sabe? Aquilo que o Nathan falou, a gente não tem mais desejos das coisas terrenas, a gente tem certeza que eu tenho certeza que eu vou pro céu, então eu consigo defender a verdade, eu consigo defender a palavra sem, assim, eu me mantenho firme, porque apesar dos sofrimentos que eu vou passar por aqui e das perseguições e perder a amizade e ser zoada, a minha fé não tá nisso, tá na minha eternidade, eu tô olhando pras coisas do alto e não pras coisas terrenas. E uma coisa também que a gente tem que perceber que a batalha já tá ganha. Então, tipo, É isso. não tem problema perder um amigo. Eu tô salvo. O problema é dele. Tipo, pra ser mais básico. mas o problema é dele se ele não quer, Exato. sabe? Aí que entra, acho que o termo que é usado tão errado, que é assim, você já tem a vitória já tá com você. Os coaches. Isso é verdade, mas não no sentido que é usado, né? O pessoal usa isso, você tem a vitória, no sentido que é sempre pra terra, né? E outra coisa, não é porque você tem a vitória que agora você não luta mais. Você já você tem a fica vitória, parado. agora eu fico na acabou. minha. Você tá no Então, meio da guerra. a luta ainda tá ganhamos. lá. Vou sentar aqui. O dia deixar os mal é caras me todo matar. dia. Vocês então. lembrar disso. A vitória tá garantida, só que a batalha continua. Exato. É interessante. A gente pode até voltar, isso não tá aqui na anotação, mas quando a gente fala sobre fracassar nessa batalha, como a gente tem o capacete da salvação e a gente entende a perseverança dos santos, que a gente é salvo para sempre, a perca da batalha não é a gente perder a salvação, mas é 100% possível a gente perder a batalha no sentido da gente virar um crente inútil. A gente virar um crente que não faz nada. Né? Isso, se o diabo conseguir isso de você, ele já vai estar feliz da vida. Né? Você ser... Ainda mais acho que pros jovens. Eu falo a gente porque eu sou jovem, né? Uhum. Pra gente, porque via de regra, os jovens são nada na igreja, né? Sim. A gente não faz nada. A gente não fala nada. IBD, a gente não tem opinião de nada. Nada. A gente é um bando de... Não faz...
nada. Ou seja, na vida dos jovens da igreja, eu não tô falando só da IBSU, eu tô falando, porque eu já passei por várias igrejas, na vida dos jovens da igreja de hoje em dia, do século XXI, eles estão totalmente fracassados em termos da batalha. Porque eles são inúteis. Sou muito neutro. Não serve nem. É, Uma vez tudo que você meu não pai serve. fala, vai ser isso. Meu pai falou isso, então tá bom, não quero É. meter em responsabilidade. Isso. Porque você também não age pra bem, não age pra mal. Mas uma vez que você não tá agindo pra bem, você automaticamente, mesmo que neutro, mesmo que não fazendo nada, Em você cima tá. do muro, né? Não existe um em cima do muro. Em cima do muro também é mal. O muro foi construído do lado do não. tá ligado? Exato. Daí você pega, né, tem vários aspectos. Por exemplo, você pega jovens igual a gente, que agora a gente está estudando mais, e a gente tem mais conhecimento da Bíblia, e a gente pega todo esse conhecimento que a gente tem e a gente não faz nada. Tipo, pra que a gente estudou um ano de Efésios, então, se a gente não vai fazer nada? Conhecimento por conhecimento não. Não vale nada. Assim, sei lá, eu acho que a gente tem que ser mais ativo, a gente tem que ser membros. O termo que eu comecei a usar um tempo atrás é membros presenciais. Né? No sentido que a gente tem que ter presença na igreja. É engraçado que muitas vezes os jovens, eles querem ser tratados como adultos. Né? Eles querem ser respeitados como adultos. Eles querem uma série de coisas. Querem que as pessoas conversem ali como adultos. Mas eles não querem responsabilidade. Eles, é. Ah, quem vai ler a Bíblia lá na frente? Ah, eu não, eu tenho vergonha. Quem vai orar? Ah, eu não. Quem vai dar um estudo? Eu não. É sempre eu não. Mas, sei lá. Só pensando nisso, eu acho que tem muita hipocrisia em grupos de jovens. Sim, Enfim, com a certeza. hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Enfim, A hipocrisia. Não é hipocrisia, não. versículo 17 continua. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vamos lá. O que é essa espada do O Espírito? próprio A palavra versículo de já Deus. responde, né? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, vamos pensar. É isso. Tá bom, fim. Próximo versículo. Então, deixa eu jogar uma pergunta pra vocês. Ok. A gente meio que já conversou sobre isso, mas nesse último ano e pouco, você tem sentido o seu relacionamento com a Bíblia mudando? Ou ele tem mudado? Então, pra mim mudou bastante, né? Porque quando começou o estudo eu nem li a Bíblia direito. Começou a ler. Aí, tipo, muda muita coisa. Porque você começou a É ler. que eu comecei a ler, né? Isso não, mas isso tá ótimo, né? E é isso, uma vez que você começa a ler, você começa a ver a importância que tem na sua vida prática. É aquilo que a gente vai começar a falar depois na oração. A gente precisa estar em constante submissão a Deus para que a gente não volte a pecar, porque apesar de ter toda a armadura, a gente ainda é falho, a gente ainda é pecador, e ler a Bíblia, saber o que Deus quer pra mim, assim, eu preciso saber, eu preciso conhecer a Deus pra saber como que eu vivo, a prática que o Nathan falou. Porque uma vez você pensa que a Bíblia é só doutrina, é só teoria, e uma vez que você começa a ler, a estudar, você vê que é super prática, sabe? Fala de pais e filhos, vai falar de dentro do trabalho, você precisa saber como se comportar de acordo com a Bíblia em todos os lugares, é muito importante. E quando a gente, por exemplo, a gente terminou o estudo de Efésios agora. E a gente tá lendo a Bíblia e tal, a gente leu já o Efésios e não fala nada. A gente acaba esquecendo, a gente não fala, não prega pra ninguém, a gente acaba até esquecendo, porque quando a gente acaba ensinando, a gente aprende mais ainda. Igual você disse lá no É colocar no em estudo. prática, né? A gente tem que colocar em prática o que a gente aprendeu, porque senão vai ser em vão. Que é o que veio. A ideia desse podcast começou com isso. Foi sábado passado, né? Sábado passado que a gente apresentou lá o projeto de Efésios. E daí, antes do estudo, eu tava pensando, tipo, o que eu posso fazer agora com isso? Como que a gente vai aplicar isso em tudo? Tanto que a Clara tava aqui em casa, eu tava conversando com ela. E a Clara falou, poderia ter gravado os estudos, né? Daí eu falei, poderia, mas... Daí eu comecei a pensar. Daí, minha primeira ideia veio, e se eu gravar? Agora que já fez, eu fazer uma recapitulação de cada parte. Eu falei, não, vamos a gente fazer. Vamos botar em prática o que a gente aprendeu e vamos falar. E aí que surgiu essa ideia desse podcast, né? Pra gente começar a botar em prática, nem que seja uma forma simples, que é a gente aqui sentado junto, batendo papo sobre o texto, mas acho que isso já é um começo, né, do botar em prática
E botar em prática é bom pra quem tá ouvindo e é bom pra quem tá fazendo também. É bom pros dois. Exatamente. Quem tá ouvindo aprende, a gente exercita aquilo que a gente sabe, é uma maneira de não esquecer, de manter sempre quente na cabeça. Tiago vai falar sobre isso, que quem só ouve a palavra e não coloca em prática é igual uma vez que você se olha no espelho e logo que se afasta você esquece da sua aparência. Então você precisa aprender e botar aquele conhecimento em prática, passar pra frente e viver aquilo. Isso é importante também. Eu tive bastante isso, aí vai bem do meu lado pessoal, assim, que o meu conhecimento de Efésios, agora quando eu comecei a ensinar vocês mesmo Efésios, assim, eu falo, a pessoa mais beneficiada com essa série de um ano fui eu. Porque eu aprendi muito. Porque eu tinha que estudar, eu não, sabe, a resposta, assim, cara, eu não posso ensinar errado, eu tenho que fazer o negócio direito. Então, eu ralei pra estudar, e isso foi muito bom pra mim. Então, eu acho que você ter essa responsa de passar a informação pra frente. Afinal, eu tenho certeza que vocês estudaram pra caramba pra estar aqui hoje pro podcast, né? Não faz nem ideia, mano. A tensão que todo mundo No tá... dia lá da recapitulação, Nossa, que a gente teve... todo dia da semana, Real. eu e a Nicole, a gente ficava em ligação pra estudar. E isso é muito bom, porque a gente acaba exercitando. Vai Exatamente. falando um pro outro. E é isso. E o legal da espada do espírito, que a gente também poderia colocar um ponto aqui, é porque que ele fala que é do espírito. Que também entra a parte de ler e ler com frequência. Do espírito porque ela é dada pelo espírito. Então, quando você está passando por um momento de tentação, de dificuldade, uma vez que você sabe e você leu alguma coisa sobre aquilo, o espírito vai te lembrar daquilo. Isso mesmo. Mas do que o espírito vai te lembrar se você não lê nada, se você não sabe nada? Perfeito. Enfim. Daí a gente pode também dar o exemplo aqui, que o William falou isso nos estudos uma vez, que ataques diferentes precisam de defesas diferentes. Então, por exemplo, assim, o marido que tá caindo na tentação de trair uma mulher, a mulher dele, ele lembra, sei lá, de João 3,16. Não tem nada a ver com o assunto adultério, sabe? Então eu preciso saber, ter uma noção inteira da Bíblia pra saber como lidar com os ataques diferentes. E aí que vai de você estudar a Bíblia toda, Sim. né? Você não fica só focado ali nos seus textinhos É o favoritos. compromisso. Outro compromisso. Cingindo-vos com a verdade. Você não espera alguém te dar um estudo sobre aquilo, você faz aquilo por sua conta. E já que você aprendeu Efésios, os ataques não vão ser especificamente sobre Efésios. Isso. Vai ter outra coisa que você vai falar, nossa, eu nunca vi isso. Aí você tem que ler a Bíblia, você tem que entender ela inteira. Porque não vai ser só, eu vou te atacar só nisso, Tem que que ser foi falado em blindado. Efésios 6. Não. E entra muito nisso, né? Porque, assim, a gente tá estudando Efésios, então eu tô lendo Efésios. Não, mano, você tem que ler tudo, você tem que estudar tudo. Independente do que a gente tá estudando no sábado à noite com os jovens, a sua vida devocional, não que se é possível você estudar a Bíblia inteira em todo o tempo, mas você tem que estar estudando várias coisas. Tanto que agora com os jovens a gente vai pro Antigo Testamento, né? Vamos começar a ver outros aspectos, outros livros, outras coisas assim. Mas, vamos continuar para a próxima parte. A última parte da armadura de Deus, e não é exatamente uma parte que tem uma ilustração como o resto da armadura, mas Paulo encerra esse parágrafo da armadura de Deus falando da oração. Então, e a Nicole já falou um pouco sobre isso, mas vamos só ressaltar. Por que a oração é tão importante se eu já estou revestido da armadura de Deus? Se eu já tenho tudo isso da armadura, para que orar? Porque, mesmo que eu tenha toda a armadura, eu ainda sou pecadora, eu ainda sou ser humano e eu ainda posso pecar. Porque aquilo, a minha força vem de Deus, eu não faço nada por conta própria, por minha responsabilidade. Então, oração é estar em constante submissão a Deus. Eu ainda preciso estar submisso a Ele, independente de ter toda a armadura, porque a minha força vem dele. E que, como todos os dias são maus, a gente sempre tem que estar orando constantemente. A luta é constante, não é só um dia. Tanto que a gente, no nosso estudo, a gente fez uma analogia, né? Porque o texto não faz, mas eu fiquei pensando e eu confesso que eu tava assistindo uma pregação do John MacArthur e ele que fez essa ilustração que eu achei bem legal. Da oração como uma parte, entre aspas, da armadura. Você lembra, Natan, qual era? É o oxigênio. Ótimo, oxigênio! Mas vamos mais profundo. O que isso quer dizer quando eu falo que a oração é como o nosso oxigênio? Que a gente depende dela e a gente não vive sem ela. E a gente, por exemplo, a gente sempre respira, a gente nunca para de respirar, então a gente sempre tem que estar orando e sempre tem que estar respirando. Exatamente. É uma coisa que vem naturalmente, É natural. né? A gente não tem que, ok, eu preciso me concentrar porque eu vou respirar. Não, você só respira. É.
Acho que a oração é assim, eu só oro, é natural. E tem que ser constante também. E aí, perfeito, aí que a gente entra nesse texto, no versículo 18, que o versículo 18 do capítulo 6 fala, falando da oração, ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a gente conversou sobre esses quatro todos que são apresentados aqui do versículo 18. Então vamos um por um, talvez só algum comentário sobre cada um. Como que eu devo orar? O primeiro é em todo tempo. O que isso quer dizer? O próprio é autoexplicativo, né? Em todo tempo, em todos os momentos da sua vida, é tendo consciência de onde quer que você esteja, Deus tá lá, ele tá presente o tempo todo, em todos os momentos, e você lembra disso, então você tem acesso à presença dele em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Acho que isso dá pra falar de todo o tempo, em todos os lugares também. E a partir disso a gente passa a ver tudo pelo filtro de Deus. Isso, exato. Exatamente. Né? É como se mudasse o jeito que a gente vê as coisas, né? Eu não consigo visão. eu não consigo mais ver do mesmo jeito. As coisas começam a me incomodar, que não me incomodavam antes, ou me agradar o que não me agradava antes. Tipo, onde já se viu, a gente tá a 1h02 batendo um papo sobre um capítulo de Efésios. E tipo, de boa, assim, tranquilo. E legal, eu pelo menos tô me divertindo. Eu tô gostando Também. bastante, muito da hora. Mas isso não tem nada a ver com a gente. Não é por causa da gente. Né? É por causa desse filtro, como se fosse um óculos, né? Um óculos de sol que muda todo o jeito que a gente vê. A gente até fez um comentário, quando a gente fez esse estudo, que é parecido com um casal, né? Que começou a namorar agora, que conversa o tempo inteiro e parece que não enjoa. Né? Você conversa por 2, 3, 4, 5, 6 horas... Sempre tem assunto, você não cansa de conversar. E é assim que a gente tem que ser com Deus. A gente não enjoa de falar com Deus. Tudo é motivo pra falar com Deus. Ou deveria ser, né? Pode ser motivos bons e ruins. E aí a gente entra, então, nos todos os tipos de oração. Né? O que quer dizer que é aqui a parte do versículo 18 que fala com toda oração e súplica. O que isso quer dizer? Todo tipo de oração é bem simples, assim. Eu oro particular, eu oro em público, eu oro alto, eu oro baixo, eu oro com todos os meus sentimentos, então eu oro triste, eu oro estando feliz, eu oro estando frustrado, é o tempo todo e de todo tipo de oração. Mas o que entra aí também é porque não é todo tipo de oração que deixa de ser um culto racional. Perfeito. Então, assim, é todo tipo de oração, mas não é por isso que você sai pulando. Se jogar no chão, começar a tremer. Isso, você se joga no chão. O Natan tem uma história eu tenho bem uma legal com experiência. isso. Manda. Eu fui numa igreja um dia. Lá vem. Nossa, foi... Solta o nome. Eu fiquei aterrorizado. Senta que lá vem a história com o Natan. Eu até comentei com a minha mãe outro dia que eu tava lá na igreja, aí eu acho que eram os diáconos, estavam orando lá pelos irmãos. Aí os irmãos começaram a se tacar no chão e tremer. Eita. Aí eu, o que é isso? Na minha igreja não é assim. Na minha igreja a gente ora com respeito a Com Deus. culto racional. A gente não faz essas coisas. Aí, tipo, eu saí aterrorizado. Eu falei, mãe, eu Dá nunca mais medo, volto acho. aqui. Mas é esse entendimento errado, né? Com toda oração, então eu vou me jogar no chão, então eu Não, vou é com respeito. sair gritando, então eu vou... Aí que a gente vai em Romanos capítulo 12, o versículo 1, que fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto a Deus tem que ser racional, tanto que depois continua. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O culto racional é uma coisa lógica, é uma coisa que vem da mente. Então, é sim todo tipo de oração, mas dentro da racionalidade, dentro do que faz sentido na sua mente. Não seja um louco, né? Um animal. O texto continua, no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. O que isso quer dizer? Então, a gente tem que ter um objetivo na nossa oração. A gente não pode, por exemplo, o cara vai lá, pede eu vou pedir pela minha vida, pra uma pessoa orar por mim. Aí ele começa a falar um monte de coisas que são boas,
mas ele não tem um foco. Ele fala muita coisa e esquece do foco que era a minha vida, orar pela minha vida. Não... Nossa. Tem um objetivo. Aí você ficou indignado. Olha direito. Hora direito. Hora Você começa a certo, cobrar ele no meio da parça. oração. Ô, e aí, minha vida não vai... Olha orar essa por ela, oração não? aí, o meu pedido. Mas né, deu até o exemplo. Tipo, você vai num culto de oração, e daí um vai orar pelo outro. Eu queria pedir pela minha saúde. Beleza, vou orar pela sua saúde. Tá bom, beleza. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado pelo culto. Abençoe os nossos governantes. Mas é minha saúde. Cuide Cadê? do pessoal do coronavírus. Tá bom, mano. E eu? Ora por mim. Agora você tá orando por mim, né? A pessoa não tem objetivo, né? Não que você não deva orar por todas as coisas, né? Mas tem hora que você tem que ser objetivo com sua oração. E a última parte disso é por todos os santos. O que é essa parte? Então, todos os santos são o objeto indireto da oração, que é a igreja. E o objeto direto é Deus. A gente tá orando pela igreja, só que a gente tá orando pra Deus também. A gente ora por Deus e pela igreja. E a gente não pode orar por tipo assim, só pela gente. A gente tem que orar pelas coisas do reino de Deus. E a gente faz isso orando no Espírito. E o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em harmonia com o Espírito Santo. Primeiro, a gente não sabe nem orar. Então o Espírito Santo... começa por aí. Não, já chega na paulada. Não velho. orar, mano. Fica Não, na ele tua. chega na paulada. Você tá Não, certo. a gente não sabe orar e o Espírito Santo intercede por nós e ele acaba orando por nós. E ao contrário do que muita gente pensa, orar no espírito não é falar línguas esquisitas. Porque é do meu, tô sentindo o espírito aí. Começa. Aí cai uma luz assim, do nada. Oh! Entra, O entra. Mr. Bean naquela... Mano, ó, peraí, pausa. Muito bom, pausa, velho. pausa. Esse vídeo, na minha época era um VHS, né? Meu. Do Mr. Bean, que começa Mano, com eu aquele. assistia com E meu ele amigo. cai assim. Que tem. Eu lembro que tem ele na igreja, canta o aleluia. Ele, aleluia. Você lembra disso? Não, eu preciso te mostrar depois no YouTube. Muito bom. É hilário. Tem esse, tem ele fazendo a prova. Lembra ele fazendo a prova que ele. É a prova errada. É sensacional. Qual mais tem naquela fita? Ele na praia? É daquela fita que tem ele na praia? Não, acho que ele é um vai, filme. tipo, ele vai tirar a calça com a sunga por cima, porque tem um cara sentado ao lado dele. Lembra desse? Mano, eu não lembro desse, eu só lembro da abertura, que ele cai assim. É muito bom, bro. Tá do nada. Não, é do nada. É tipo assim, tem uns passarinhos voando assim, aí, pum, aí ele cai no chão. Aparece uma luz assim. Daí ele cai no chão. Aí ele Ele levanta levanta assim, ele sai andando. e sai andando. Muito bom. O Mr. Bean, mano, muito bom. Incrível. Ai, eu amo esse personagem. Você viu que ele participou na abertura das Olimpíadas de Londres? Então, depois eu te mostro a abertura. Acho que foi 2012 que foi em Londres. Foi, 2012 foi 2012. Londres. Que ele toca. Ele toca junto com a orquestra. Nossa. Mas é uma piada, é super gozado. Acho que ele, não sei se ele de fato tá tocando, mas depois eu te mostro. É hilário. Quem já viu, o Mr. Bean tocando nas aberturas das Olimpíadas de 2012 em Londres. É sensacional. Depois Ele é um você dá- gênio. Ele é muito Ele bom. é um Não, gênio. aquele ator é muito bom. Ele é muito bom. Porque ele é muito engraçado e ele, a extrema maioria, não tem fala. Ele não falava, ele só agia assim, era engraçado a cara dele que ele Sim. fazia. Muito bom, velho. É muito bom, muito bom. Enfim, onde a gente tava? Tá, a gente tava no quarto tudo. Não era por falar todos- no... Não, Não é falar espírito, em línguas. né? É. Orar no espírito, então, é você se alinhar com o espírito no sentido de orar pelas coisas que são da vontade de Deus. Isso. Né? Mas e agora, como é que eu descubro a vontade de Deus? Isso é outro estudo. Aí é outro. Participa dos estudos de quinta-feira. Outro assunto. É outro. Os jovens já estudaram isso, né? Sim. Eu não sei. Vocês super lembram, né? Eu não tava. Você não tava nesse dia? Não, nenhum dos dois eu não tava. Foi na casa do Paulinho, não foi? Foi o primeiro, foi na igreja. E daí a segunda parte desse estudo, acho que foi o aniversário do Paulinho. Não, foi aniversário do Não, o Paulinho, aniversário do Paulinho não. foi Foi da... a raiz do pecado. Isso, foi. Foi na casa do Paulinho, quando a gente fez chocolate quente. Mas isso não foi da raiz do pecado? Não. Chocolate quente foi... A raiz do pecado, a gente tava lá fora. Lá na cozinha. Vontade de Deus, a gente tava lá na sala. Lembra que encheu? Tava verdade. umas 30 pessoas na sala? Tava frio pra caramba. Porque tava eu frio. sabia. E a gente ficou na sala e a gente fez a vontade de Deus lá. Fez a vontade de Deus? Não, a gente estudou só a a vontade de gente Deus. estudou. Não, a gente fez a É, vontade de estudar Deus e é- queria estudar a Bíblia.
É, isso aí. Deu certo. Deu. Enfim. Mas então, orar no Espírito é orar dentro da vontade de Deus. Mas então tá bom. Então, Tá bom. vamos para mais um aspecto aqui. Eu ia partir pro encerramento, mas eu acho legal, porque isso não tá na minha anotação, a gente falar daí o exemplo ou pedido de oração de Paulo. Né? Então eu vou ler o versículo 19 e 20, e daí a gente pode comentar em cima desse texto. Então o versículo 19 fala assim, capítulo 6, 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O que eu acho interessante sobre esse pedido de oração de Paulo, vamos lembrar, Paulo estava preso. Preso. De novo, Paulo estava preso. 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 E qual é o pedido dele, então? Qual é o foco principal da oração dele? Ou o pedido da oração dele? Ele nem pede por ele nem pede, orem para que meu sofrimento acabe, ou orem... Nada, né? Não, ele só pede, pede para que Deus dê a palavra certa, para que ele continue fazendo o que levou ele a ser preso. É louco. É loucura. Eu acho que a gente... Primeiro, a gente ora pouco. E a gente ora muito errado. Por isso que é no espírito. Então, Por isso é- que é no Espírito. a Porque gente só não ora sabe fazer nada. por nós, a gente não tá nem aí pra nada, E mano. até orar por nós, a gente ora errado. A gente ainda é. A gente sim. Porque a gente ora pelo nosso bem-estar, a gente ora pelos nossos planos, a gente ora por, sei lá, trabalho, namoro, sei lá, qualquer coisa. Que não que isso necessariamente seja ruim, mas a gente nunca ora, Deus, me ajuda para eu conseguir falar para as pessoas do Evangelho, me ajuda para eu poder conseguir me expressar bem nas coisas da igreja, né? Porque, poxa, a gente não fala assim, eu não consigo falar na IBD porque eu tenho vergonha. Ué, então ora para não ter vergonha, caramba. E começa a exercitar. E comece a exercitar. Como é que você vai aprender se você não treinar? Né? Faz sentido. Não tem nenhum sentido nisso. Você tem, tipo assim, pra você começar, começa com um amigo, entendeu? Tipo, você pega um texto, ele sendo crente, vocês pegam um texto e um vai explicando pro outro. Aí você já começa. É isso, mano. É o que a gente fez quando a gente tava estudando a recapitulação dos 6. A gente ficou meio que A dando gente aula ficou pro explicando um pro Um pro outro e, tipo assim, Isso mesmo. alguma coisa que eu não sabia, ela me ajudava. A gente e ela não comple- a sabia, eu gente- ajudava é. ela. A gente complementava Tá o bom. conteúdo. Sim. É igual você, Natan, tocando guitarra. Nossa. Não queiram. Então, ó, por favor, então não o Natan tá aprendendo a tocar guitarra. Aí coloca isso aprendendo entre aspas, né? E daí, Bem aprendendo. aí a gente tava junto um dia, ele falou, vou mostrar um solo pra você. E ele tocou é o solo do Californication? Aham. Do Red Hot Chili Peppers. Gente, mano, que ruim. Mas. Ficou horrível. Horrível. Mas assim, se ele não faz isso, Ele nunca vai ser bom um ele dia. nunca vai conseguir tocar certo. Mas o Do I Wanna Know foi bom. Esse O quê? é legalzinho. Do I Wanna Know. não, Do Art Monk. Nossa, eu não aguento essa música, Foi mas muito de fato, aquele você toca certo. É, ué. Sim. Que eu treinei. E perfeito. Você praticou. Então, Brabo. você quer orar certo, o que você tem que fazer? Praticar. Você quer falar certo, você tem que fazer? Praticar. Você quer ensinar certo, você tem que fazer? Praticar. Não tem truque, né? Ah, não. Muito simples. Medo não. de falar errado. Muito simples. Muito simples. Então tá bom. Vamos pro encerramento da carta. O versículo 21 e 22 trata ali de Tíquico, que foi quem levou, porque Paulo estava preso, e daí Tíquico que leva a carta lá para a igreja de Éfeso. Mas vamos focar no versículo 23 e 24 aqui, que é o encerramento. Então, eu vou ler, ele é curtinho, eu vou ler os dois e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. O versículo 23 e 24 fala assim: Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, ele tem 3 desejos, vamos dizer, para a igreja: paz, amor e graça. Então, vamos em cada um desses conversar um pouquinho. Vamos falar primeiro sobre a paz. O que é esse desejo de paz que Paulo tem para a igreja? É a nossa paz com Deus através de Jesus Cristo. Igual a gente falou lá anteriormente. Se você prestou atenção.
Ô, desceu uma chinelada aqui Eu já. acho, eu acho que quem tá ouvindo já a 1h15 Então. É, né? acho prestou atenção lá Ou atrás. Tá dormiu. interessado. Eu espero Ou que. dormiu. Então, né? Pensou se tem alguém ouvindo e dormindo? Ou ele, tipo assim, o começo foi no final, pulou pro final. Deixa eu ver como acaba esse negócio. Ouve o fim, spoiler, já vi Acaba como acaba. falando de Mr. Bean. Imagina, ele acaba de entrar, pula sem querer e parte no Mr. Bean. Fica perdido. Vai ser muito bom. Que podcast é esse, gente? É uma vez que, voltando, Voltando ao paz, assunto. paz, paz. uma vez que você tem paz com Deus, aí você tem a paz com os irmãos, né? Que é a paz vertical, a paz com Deus, e a paz horizontal, que é a paz com os irmãos. Perfeito. Boa. Segundo desejo de Paulo é o amor. E o amor, primeiro que o versículo 24 fala assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente. Esse amam sinceramente, ele não que tá mal traduzido, ele tá incompleto. Quando você olha no original, ele fala amam sinceramente com um amor incorruptível. Isso faz toda a diferença. Por quê? É o amor que nós temos por Jesus. Ser um amor incorruptível quer dizer que ele é eterno, ele não tem fim, ele não quebra. Nada que acontece na nossa vida abala o nosso amor por Jesus. E é parecido com a paz. É por isso que é o amor com fé, e a gente vai entrar nesse amor com fé. Parecido com a paz, uma vez que você tem esse amor incorruptível por Jesus e por Deus, naturalmente, versículo 23, paz seja com os irmãos e amor com fé. Naturalmente, você ama os irmãos. E como que é o amor com fé? É a fé, lembrando lá atrás, a fé, que é o entendimento que você tem paz com Deus, não é mais inimigo de Deus, isso te dá paz com os irmãos, você ama Jesus e agora você ama também os irmãos, uma coisa linka com a outra. Mas não fica só nisso, o versículo 24 também fala que ele deseja graça. O que é essa graça? Essa graça é diferente da graça salvífica. Essa graça é de que todos que amam a Deus, que têm um amor incorruptível por Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. E o que a gente pode colocar aqui também é que essa graça, ela vem para os salvos, mas não todos os salvos. A graça, no sentido de todas as coisas irem bem, é para os salvos que amam incorruptivelmente Jesus Cristo, que é o que ele vai falar. Porque é super possível você ser salvo e não estar em amor por Jesus Cristo. Aí que tem dois textos legais que falam sobre isso. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, as coisas ruins que acontecem na sua vida só são ruins. É consequência. Não coopera pro seu bem. É. Outro texto legal sobre isso, Tiago 4:6, fala assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é isso, se você está vivendo como um soberbo, se você está vivendo como um arrogante, Deus resiste. O que é esse resiste? Ele dá uma fria mesmo. Ele te deixa ali no canto e fala assim: agora você vai ficar aí sozinho um pouquinho. Não que você vai perder a salvação, não é isso. Mas Deus dá uma gelada em quem está sendo soberbo pro cara sentir um pouco ali o fogo. Para daí ele criar a humildade e aí sim vem a graça, aí sim vem o carinho, aí sim vem as coisas cooperarem para o bem. Né? Eu coloquei um texto aqui. Vou pegar o carregador porque meu iPad está acabando a bateria. Eu coloquei um resumo de tudo isso que a gente conversou. Eu vou ler bem devagar. Só para resumir tudo isso da armadura, não. Só para resumir esse encerramento da carta, que é assim: nós somos salvos e então temos Deus como Pai. Ele, Deus, nos dá um amor incorruptível por Jesus, que nos leva a amar os irmãos. Esse amor vem junto com a fé que temos em saber que temos paz com Deus. Isso nos leva a ter paz com os irmãos. Então, Deus nos dá graça, que é ter todas as coisas cooperarem para o nosso bem.
E assim, Paulo encerra não só o capítulo 6, mas assim ele encerra a carta aos Efésios. Então, última coisa para a gente terminar. Agora pensando em vocês, Nicole e Natan. Como que esse capítulo, agora que a gente passou por ele todo, como que esse capítulo especificamente mudou o seu pensamento, mudou o jeito de você pensar, o jeito que você vivia? Qual foi o impacto desse capítulo na sua vida? Eu acho que Efésios, ele começa lá no capítulo 2, onde ele vai mostrar a nossa real situação, né? Então ele vai jogar a gente bem pra baixo, vai falar que a gente tava morto em delitos e pecados, e o quanto a gente não merecia a salvação. Ele meio que coloca a gente no nosso lugar, isso aconteceu na minha vida, você para de querer levar o seu ego por causa disso, e depois ele começa com a prática, e mesmo dentro da prática, ele mostra o quão dependente você ainda é de Deus, o quão nada você é sem ele. E mostra aquilo que o Nathan falou também do lado prático de Efésios, onde você consegue aplicar no seu dia a dia, sabe? Com seus pais, isso muda o seu relacionamento com eles, como você obedece, como você honra eles. É que a gente não trabalha, mas também dá pra levar isso pra dentro do contexto da escola. Como a gente vai viver lá dentro e qual é a nossa motivação de fazer as coisas certas. Então, mudou bastante na prática e também no meu jeito de pensar. Nossa, mudou muitos aspectos desde que eu comecei a estudar Efésios. Mas um assim que me marcou bastante foi a paz com Deus, a nossa paz com Deus, que eu achava que, não sei, que o diabo ele tinha poder, muito poder assim, só que ele tá abaixo de Deus e é a ira de Deus que vai pesar sobre a gente. E isso me deixou tipo, nossa, que da hora assim, eu não tinha essa percepção até a gente começar a estudar detalhadamente Efésios. Exatamente, isso é muito legal. Então, gente, é isso. É isso. Terminamos. É isso. Depois de Terminamos 1 hora e Efésios. 21 Caramba. minutos. Ó, deixa eu falar. Se alguém ainda tá ouvindo esse episódio, Mano, parabéns, meus parabéns. você é um guerreiro. Abraço. Parabéns. Você é um guerreiro. sério, ó, se você... Vou lançar um desafio. Se você tá ouvindo aqui a 1 hora e 20, manda uma mensagem pra mim, ou pra Nicole, ou pro Nathan. E agora a gente precisa de uma mensagem bem específica, que só quem tá ouvindo vai saber o que a pessoa tem que escrever pra gente. Escreve assim. Quem tocou em Londres, 2012? Ótimo, essa é a pergunta então. Pra você provar que você ouviu o episódio inteiro, você tem que mandar uma mensagem pra mim, pra Nicole ou pro Nathan. E se você tem nós três, manda pra nós três. Pra nós três, é isso. E se você só tá ouvindo ou no YouTube ou Facebook, se você não conhece a gente, coloca nos comentários. Mas não põe a pergunta, só põe a resposta. Quem tocou nas Olimpíadas de 2012 em Londres? Okay? A resposta é o Mr. Bean. A resposta é o Mr. Bean. Então você vai escrever lá, só assim, Mr. Bean. Eu quero ver quantos comentários Mr. Bean vão ter. Por favor, comentem. E o mais engraçado é se não tiver nenhum. Então vai ser Esse pior aí vai ser ainda. trágico, vai ser bem trágico. Então, mas aí você falou agora o que era e todo mundo que vai ver pro final vai ver. Então, mas quem não sabe vai ficar super confuso. Por que esse O que bando de... esses caras Pô, estão comentando? Mr. Bean, É, Mr. um Bean. estudo de Efésios, Mr. Bean. Mr. Bean. É isso aí. Isso é muito bom. E, gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a Nicole por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Uau. Uau. Natan, muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso, gente. Eu vou falar... Bom, deixa eu ir em ordem cronológica, né? Pra você que tá ouvindo aqui o capítulo 6, e você acha que acabou, não acabou. A gente tem mais episódios planejados, com alguns convidados especiais, além dos jovens da nossa igreja. A gente tem alguns outros convidados, onde a gente vai começar a fazer algumas análises diferentes agora da carta como um todo, né? Então fique ligado, semana que vem tem mais sobre a carta aos Efésios, vai ser muito bom, ok? E se você só ouviu o capítulo 6, eu convido você, escute os outros capítulos, eles são muito bons. E de novo, uma vez que você entende a carta inteira, tudo faz mais sentido dentro de contexto. Então volta, escuta o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. São outras pessoas que vão estar, sempre sou eu, e vão ter outras pessoas. Bom, eu acho que se eu chamar o Nathan e a Nicole para participar de alguns outros episódios, vocês participam? Com certeza. É ótimo. Então, porque... A gente já participou, né? Isso, mano! Explodiu minha Você viu, mente! né? Você viu. Eu não tinha pensado Eu tô em outro A universo. gente já participou. Vocês já participaram? É porque assim, agora a gente não sabe disso. Porque a gente tá no passado. Eu não sei em qual vocês Vou participaram. mandar um recado meu eu do futuro aí. Manda.
Isso é legal. Ótimo. Você tá 1 hora pensando em quem você ia falar. Não, é que esse não veio imenso. agora. Eu ia ficar demorando Você é legal. pra falar. Pra Então- aumentar a autoestima. Ó, quem tá aqui só pelo Natan e pela Nicole, eles estão em outros episódios. Não, Eu ninguém não tá sei aqui qual. pela gente. Mas eles sabem que a gente tá em outros episódios. Ninguém tá aqui. Caramba. Ninguém vai estar aqui pela gente. Eu não sei mais nada, tá muito confuso. Ninguém vai estar aqui pela gente, mano. Eles vão estar aqui pra aprender a palavra de Deus. Aê, mano. porque as suas As prioridades só mostram quais são as suas prioridades. Você enrolou tudo. Mas vocês entenderam, a gente já falou isso, tipo, 500 vezes. nesses Gente, é isso. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Ainda não tem nome, quer dizer, já tem nome, mas eu não sei o nome ainda. Que, velho? Eu tô Valeu por confuso. participar do podcast de hoje. Fique ligado, semana que vem tem mais. E é isso aí. Uma boa noite. Ou boa tarde, Falou. ou bom dia. Uma boa noite, bom dia ou boa tarde. Falou. Falou, gente. Até mais. Falou. Tchau, tchau.